Gostaria que vocês fechassem seus olhos, mais uma vez, continuem com os olhos fechados. Agora ouçam esse som de águas, e se imaginem numa praia. Mas se imaginem na praia. Isso, aquela dos sonhos, sei lá, Noronha, Cancún, Praia do Rosa, Maldivas, um resort all inclusive. Ó, tranquilidade. E vocês pedem um drink da preferência de vocês, uma porção de frutos do mar. Isso, é bom ver os sorrisos aqui de cima. E daqui a pouco, vocês ouvem uma música ambiente, falam, vou pra praia, vou relaxar um pouco, voltam. Amém. Podem voltar, segura o áudio aí, senão o pessoal vai dormir aqui. Nesse áudio estava escrito assim, ó, música de mar para dormir. Eu falei, vou arriscar, né? Mas vamos lá. Eu aposto que quando eu falava com vocês, todos vocês se imaginaram nesse local, cada um no seu local em particular, e se enxergaram nele. Mas nessa cena, quantos de vocês se imaginaram servindo um suco? Ou limpando a areia da praia? Ou se não, passando aquele calor abençoado para fazer aquela porção de camarão frito que alguns aqui podem ter pedido? Exatamente. Todo mundo aqui se imaginou sendo servido. Aí vocês podem se defender. Eliel, calma. Você me manda e pede para imaginar isso. E quer que eu pense diferente? Como assim? É exatamente o que nós vamos falar hoje. Eu vou falar justamente sobre o hábito de servir. Nós vemos em uma realidade onde ser servido parece ser melhor que servir. Assim como vocês foram induzidos por mim a imaginar o cenário ideal, nossa sociedade, nosso momento, eles projetam e valorizam muitas vezes quem está sendo servido do que o servo. E o fato de sermos servidos é desde sempre. Por exemplo, quando nós somos bebês, crianças, nós somos servidos pelos nossos pais, não temos preocupações. É só você ver o Pedrinho aí, o Noah que deve estar me assistindo, o Telzinho que está em casa. Todos eles não estão preocupados. Quando somos adolescentes, também temos esse privilégio, com algumas restrições. Mas nós temos o privilégio de sermos servidos. Mas e na fase adulta? Sabe o que nós fazemos na fase adulta? Nós pagamos para nos servirem. Você vai em um restaurante, seja de 1 estrela, 5 estrelas, seja na beira da rodovia ou no centro da cidade, você paga para ser servido. Ou seja, o ato ser servido está enraizado no nosso dia a dia. Não tem como fugir disso. Porém, por mais que o mundo fale assim, que não é melhor a gente ser servido, Deus nos chama para sermos servos. E isso deve se tornar um hábito. Mas como se tornar um servo? Como se tornar, sei lá, um voluntário? Como encaixar isso na minha rotina como um hábito? É sobre isso que eu quero falar com vocês, sob o título Pequenas Mudanças Geram Grandes Transformações. Sabe, criar hábitos e mudanças pode ser fácil, se você usar a abordagem correta. E eu vou ensinar através da vida de Jesus, um pouco do meu testemunho e exemplos práticos do nosso dia a dia, como trazer isso como um hábito, né? Mas antes, eu quero apresentar para vocês de como nós somos criados. E o primeiro tópico dessa ministração é, no princípio era o servo. Não estou alterando nenhum versículo da Bíblia, fiquem tranquilos, tá bom? Mas a Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, na versão que vocês mais gostam, em Gênesis 2, a partir do verso 20, só a parte A do verso 20. Diz o seguinte: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Nesse versículo, Deus já libera o primeiro servir para Adão. Aos pais aqui presentes, quanto tempo alguns não demoraram para escolher o nome dos seus filhos? Talvez a gente vai nos nomes que estão mais em alta, a gente olha, tem alguns que, isso é mais na minha época, jogadores de futebol, né? Hoje você não vê pais colocando o nome do filho de Neymar, né? Não, mas Edson, outros nomes assim da época um pouco mais antigo, era fácil. Agora pensem só,
nomear todos os animais. Todos, sabe? E de verdade, eu não acredito que Adão ficava irritado com isso. Muito pelo contrário. Acho que quando Deus aparecia, ele falava, nossa Deus, ali ó, eu encontrei um bicho assim, 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 e o nome dele é tal. Ali ó, tem um bicho um pouco maior que é assim, assim, assim. O que você acha desse nome? E ia dando nomes e empolgado, porque Adão sabia que o que ele estava fazendo era parte de algo muito maior. Escutem aqui, o prazer em servir vem quando se entende que não é sobre você, e sim sobre todos aqueles que ainda virão. Adão economizou anos da humanidade em ter que ficar inventando nomes e fez isso servindo. Sabe, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fomos criados para servir a Deus, realizando as boas obras que Ele preparou, ou seja, as boas obras são o seu servir. Quando você está servindo ao seu próximo, quando você está servindo ao seu irmão, você está de alguma forma servindo a Deus. E Deus, Ele é intencional em tudo. Em tudo, desde a nossa formação, Deus é intencional. E Ele é tão perfeito que alguns estudos no Instituto de Neurociência da Universidade de Califórnia em Los Angeles identificaram que uma parte do cérebro, o córtex temporal superior posterior, funciona imensamente melhor quando nós temos a sensação de contribuir ou quando nós estamos envolvidos em alguma causa. Ou seja, quando nós servimos ou estamos participando de algo maior, a recompensa vem numa onda de ocitocina, dopamina e serotonina, que os neurocientistas chamam de felicidade tripla. Ou seja, a ocitocina suporta a empatia, o vínculo social, nos faz nós nos darmos bem uns com os outros. Dopamina desempenha um papel importante na motivação, no movimento, ou seja, é a sua aspiração pelo que você vai fazer. E a serotonina regula o humor. E fora isso, nós temos um efeito colateral, onde há um aumento da produção de endorfina, onde nos dá um alívio, o bem-estar, alivia nossas dores, reduz o estresse. Então, olhem só, esses voluntários que estão aqui, ao servir um café, ao regular um som, ao segurar uma placa, o fato deles fazerem isso traz, quando você entende o que você está fazendo, uma felicidade tripla. Ou seja, o sorriso do voluntário, a empolgação do louvor é algo que está trazendo para eles apenas benefícios, e é o efeito colateral do quanto servir está fazendo bem a todos eles. E as dicas que eu trarei a partir daqui serão micro-hábitos, que você vai encaixar na sua rotina. Alguns você vai começar a pensar e começar a introduzir dentro de você e começar a praticar a partir de hoje, a partir de agora. E o nosso primeiro micro-hábito, se você estiver anotando, é: comece se esvaziando. O processo de formação de hábito é o mesmo, para hábitos bons ou para considerados ruins. Ou seja, se você faz algo repetidamente, se torna um hábito para você. Quando eu entrei, quem me vê servindo, participando das coisas na igreja, não faz ideia de que a primeira vez que eu pisei lá no cinema, no Oxygen Church, essa foto aqui é um vídeo que me pegaram e acabou aparecendo no primeiro vídeo da igreja. Eu nem era membro da igreja. Mas não tem ideia que a frase, eu não quero fazer nada, quando eu vim para a igreja, era minha. Sabe, eu ia apenas num culto na antiga casa, e era o primeiro culto, né, o da manhã. Eu sentava exatamente na sexta fileira, porque nós tínhamos várias arandelas assim acesas do lado. Então, na sexta, eu sabia que ficava entre duas. Era um lugar mais discreto, mais escuro. E eu sentava ali, primeiro para não chamar a atenção, para não ser visto por ninguém. E segundo, no final do culto, eu só ia conversando com alguns amigos, ia com aqueles que eu mais conhecia. Tanto que na época do cinema, me falaram assim: Léo, faz a inscrição de novos voluntários. Eu falei: só para deixar meu amigo alegre. Eu, daí, deixa eu fazer. E fiz. Mas não queria servir. Aí um dia me ligaram e falaram assim: Léo, você pode servir no Kids, no Mundo OK da época? Aí eu falei: fazer o quê? Você vai só tocar um violão para as crianças. Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí eu pensei e falei assim: mas vai ser só no culto da manhã ou os dois? Não, tem que ser os dois cultos. Aí eu pensei bem, não servia no louvor em nada naquela época, gente. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou.
E fui. E acreditem, foi maravilhoso. Foi algo incrível, porque eram várias crianças ali, algumas mais tímidas, outras mais alegres, mas todas cantavam. E eu via empolgação naqueles olhos, eu falava, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso. E o mais engraçado, que eu fico muito grato por isso, é que muitas crianças que estavam ali, hoje são os adolescentes, onde eu e o pastor Gabriel cuidamos numa clique. E isso é muito gratificante, porque nós vemos o crescimento dessas crianças e adolescentes. Pode bater palma. Eu não estava nem perto de chegar onde eu estou hoje. Muito pelo contrário, eu nem imaginava. Eu ainda estava me esvaziando. Sabe? Esvaziando dos traumas antigos, esvaziando de soberba, orgulho. E eu passei um tempo servindo assim, e isso acabou mudando a minha vida. Sabe? Escute isso aqui. Encontre a menor e mais fácil mudança possível que terá o maior significado para você. Para muitos, aquilo ali era só tocar violão para as crianças. Para mim, foi uma transformação. E Jesus começou seu ministério aqui na terra, ele começou micro. Ele não chegou rasgando o céu, governando tudo, não. Olha o que diz em Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Jesus ensina que para servir, nós devemos primeiramente deixar de lado qualquer tipo de posição, seja social, intelectual, seja seu tempo de igreja, seja aonde você trabalha ou o que você tem, sabe? E pensar no outro, para o outro. Sabe, e o primeiro micro hábito do servir é você parar agora, nesse momento, e falar para você mesmo, o quanto eu já me esvaziei. Porque certamente você conhece pessoas no seu trabalho ou no seu convívio que estão na firma, trabalhando lá e ficam relembrando as outras firmas, ficam relembrando o passado. Entendeu? E isso é chato, né? Porque a pessoa chega lá, está 10 anos trabalhando ali, recebendo o salário certinho, aí fica, porque lá na outra firma, a gente tinha um ticket maior. Porque lá na outra firma lá, era mais fácil trabalhar, meu horário era melhor. Mas você está 10 anos aqui, abençoado. De quem acha isso chato? De verdade, gente, quem acha isso chato? Pois bem, se você não se esvaziar, qualquer mudança no seu ambiente vai te incomodar. Num relacionamento, se a pessoa entra cheia no relacionamento, não se esvazia, qualquer atraso vira motivo para briga. O cara tem que fazer hora extra no trabalho, briga. Que furou o pneu do carro, briga. O trânsito está uma bênção, briga. Ou seja, precisa se esvaziar. E para servir é a mesma coisa, porque se você não se esvaziar, qualquer mudança que tiver no seu ministério, ou no local onde você está servindo, vai te incomodar. Você viu, pastor Wesley? Fulano lá virou apoio. Fulano ali, ó, agora é líder. Porque de onde eu vim, eu era mais importante, porque eu tenho muito mais experiência que fulano. Se você não se esvaziar, você em tudo vai te incomodar. E aprendam uma coisa, como vocês querem ser cheios de Deus, se vocês nem esvaziaram o que não é dele e está dentro do seu coração. Romanos 12:10. Eu amo esse versículo aqui, Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Vamos repetir esse final todo junto? 1, 2, 3. Prefiram dar honra mais. Logo nesse mesmo capítulo ele fala, alegrem-se com o que se alegram. Sabe, e eu estou falando tudo isso porque eu já fui assim. Então, se seu irmão recebeu uma promoção, se alegre. Se seu irmão virou líder, se alegre. Se seu irmão começou a moderar um gol, se alegre. Virou supervisor, se alegre. Começou a ser um pai, um marido, se alegre com seu irmão. As coisas da minha vida começaram a mudar quando eu comecei a se alegrar. Não com as minhas vitórias, mas com as vitórias dos meus irmãos também. Sabe? E eu estou falando porque eu já fui assim muitas vezes. E um novo hábito afirma parte da sua identidade,
que você deseja cultivar. E para deixar isso mais visível, cadê meus auxiliares que receberam um presente? Por favor, levantem-se aí. Todos se levantem. Fer, pastor Wesley e o Serginho, levantem os seus presentes. Eles receberam uma missão. Mas antes eu quero dizer que cada um aqui tem a sua formação acadêmica, tem a sua posição na sociedade, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem os gostos e costumes, mas nesse momento eles têm uma missão: servir uma pessoa que eles não conhecem. Fiquem à vontade. Sabe, esvaziar não é ignorar quem vocês são. Muito pelo contrário, é entender como eles entenderam. Que você precisa se colocar à disposição e muitas vezes isso vai custar exigir do seu status, do seu conforto e da sua experiência. Palmas para os três, por favor. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Marcos 10:45 diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por poucos. Eu escrevi por poucos aqui, não é não? É por muitos. Mas para criarmos o micro hábito em servir, você depois que entender que tem que se esvaziar, que isso vai te ajudar muito, gente, acreditem. Eu tenho um outro micro hábito para falar para vocês, talvez isso confrontem alguns, já estou avisando. E o nosso segundo micro hábito é: não conte com a motivação. Vocês podem pensar, não, Léo, para eu fazer alguma coisa, eu tenho sempre que estar motivado. Acredite, se para fazer qualquer coisa você precisa estar motivado, a tendência de no futuro você abandonar isso é muito grande. Sabe, para um comportamento acontecer, 3 elementos têm que convergir. Que nós chamamos de MCP, que é motivação, capacidade e o prompt. Que o prompt, no caso, seria um estímulo, a incitação ali. Para deixar mais fácil, digamos que todos nós aqui temos um amigo em comum. E esse nosso amigo, ele sofreu um acidente de carro. Feio, foi internado e ele precisa de doadores de sangue. A família desse nosso amigo compartilhou um post nas redes sociais, ali o fulano Mirante da Silva, vão lá ajudar ele. E nós olhamos o post e falamos, mano, vamos todos juntos doar esse sangue, vamos todos juntos ajudar. Agora eu vou fazer o MCP dessa situação. Motivação nossa, nós queremos ajudar o nosso amigo. Ok, ótimo. Capacidade é a possibilidade de nos deslocarmos até o hemocentro e doar sangue. Temos os dois, temos sangue e a capacidade de ir. O prompt, o post em que todos compartilharam, ou seja, é aquele estímulo que deu mais força ainda para isso. Percebam que a motivação, ou seja, o nosso amigo gerou todo o resto. E se alguma pessoa que não conhece o nosso amigo vê esse post, vê o acidente, vai ser apenas mais uma notícia triste para ele. E todos nós, ou a maioria, após o nosso amigo melhorar, acabou a motivação de doar sangue. Eu sei que tem pessoas que têm isso como hábito, mas a maioria precisa de uma motivação para realizar esse ato. E eu fico imaginando, e se Jesus utilizasse a motivação para ver se ele viria aqui na terra ou não? Eu acho que Jesus olharia lá, falou, vamos ver o que estão falando sobre mim. Aí pegaria Isaías 53, a parte A do verso 5, que diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Jesus olhou lá para o pai e falou assim, ô pai, o cara ali disse esmagado. Não foi arranhãozinho não, pai. O cara disse que eu vou ser esmagado. A motivação de Jesus, eu acredito que acabaria aí, se isso fosse. Sabe, existe um termo que nós chamamos de boicote da motivação, que ela nos faz atingir objetivos inatingíveis. A gente vai para lugares altos, a gente chega até o máximo. E quando nós mais precisamos dela, ela nos abandona. Um exemplo, quantos já não ficaram motivados em acordar cedo e correr? Ainda mais quando os nossos pastores estavam correndo, postando vídeo todos os dias. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu olhei os vídeos dos pastores, já estavam correndo já uns 5 km. Eu falei, eles estão em 5. Fui lá na Esmeralda. Acho que eu consigo 3. Para falar que eu não... Vamos ser humildes, né, gente? Acho que 3.
A motivação me abandonou em 800 metros. A motivação me abandonou no dia de chuva. Como? Só para vocês rirem um pouco, mas isso é verdade. Dor nas pernas, dor no pé, tênis completamente inapropriado para fazer esses exercícios. A motivação não precisou de muito para eu desistir disso. Sabe, e lembro da história do jovem rico? Ele chega até Jesus e fala assim: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o mestre fala para ele sobre os mandamentos e tal. Aí, olha o que ele diz em Lucas 18, do 21 ao 23. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque ele era muito rico. Vamos fazer um MCP para esse jovem aqui. Motivação, herdar a vida eterna. Tranquilo, quem não? Capacidade, ir até Jesus. Estava fácil para ele. O prompt, o estímulo, ele ouviu falar de tudo que Jesus fazia, quem era Jesus, como Jesus era. Mas percebo que quando Jesus confrontou a motivação dele, nada mais fez sentido para aquele jovem. Sabe, muitos aqui às vezes começam a fazer algo, começam a servir, como eu, querendo correr, e vão tentar ser motivados pela euforia, pelas suas experiências, e querem às vezes mostrar tudo o que sabem. E em nossa casa eu amo isso aqui, que nós temos a cultura do servir ser leve. Quantos são voluntários aqui nessa casa? Levante a mão. Os voluntários aqui, nós exigimos que eles se alimentem da palavra de Deus. Eles têm que estar aqui, eles têm escalas. Nós montamos a escala tudo tentando pensar no melhor para o voluntário. Porque o boicote é inevitável. Quando eu ingressei no louvor, ninguém mais me parava. Eu queria servir. Sabia tocar baixo, violão, guitarra, bora. Vamos servir. E ninguém mais parou. Muitas vezes, confesso aqui, era só para me mostrar mesmo. Era só para ser visto. Confesso, muitas vezes foi só para ser visto. Até que um dia, o pastor Claudinei me chama para uma reunião, e a primeira pergunta ele falou assim: meu filho, quando você vai folgar? Aí eu falei, 4 horas da tarde, me chamou para isso? Aí eu falei assim, pastor, em breve. Ele, não, meu filho, eu quero dia, eu quero a data, eu quero o culto. Quando você vai folgar? Porque eu estou preocupado com você. Pois o pastor já havia visto situações assim, onde a pessoa serve pela motivação errada, e chega numa hora quando essa motivação não é respondida, não contribui com a mesma, a pessoa abandona. E nós já vimos vários casos assim. Então nós precisamos reconhecer que a motivação ela muda de um minuto para o outro. Não adianta, é que nem um jovem rico. Por isso eu quero que vocês troquem a motivação de vocês por sua aspiração. A aspiração nada mais é do que o desejo de se tornar algo ou atingir um determinado objetivo. Ou seja, a pessoa ela não quer só comer melhor, ela quer se tornar uma pessoa saudável. Se a sua aspiração é ser uma pessoa amorosa, uma pessoa grata, daqui vai para os casados. Agradecer, o simples fato de você agradecer pelo seu cônjuge ter feito o jantar, já vai começar a transformação de dentro. Já vai começar porque o outro vai entender, vai reconhecer aquilo que você está fazendo e você automaticamente vai começar a agradecer por tudo. Se você deseja que o seu filho adolescente, agora é minha hora, hein? Tenha um encontro com Jesus, em um ambiente pensado, preparado e intencional para ele, adote o hábito de trazê-lo aqui na nossa casa a cada 15 dias para os cultos do Anclique, amém? Muito bem. E se você deseja servir, a sua aspiração deve ser uma só. Ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Por isso, eu amo e sirvo pessoas. É só por isso. Romanos 12, 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Hoje eu entendo que o boicote da motivação já estava isso aqui, de me tirar de servir. Estava pronto já. Mas graças a Deus, a nossa cultura nos ensina
como sermos voluntários prudentes. Amém? Chegamos ao nosso terceiro micro hábito, que é: siga bons exemplos. Jesus tinha a identidade de Deus nele, certo? Mesmo sendo 100% Deus, também era 100% homem. E teve uma situação que os judeus perguntaram para ele assim: Jesus, por que você está curando, fazendo as coisas aí no sábado? João 5,17, disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ou seja, Jesus não seguia qualquer exemplo. Jesus, ele tinha Maria e José como os pais, ele tinha todas as escrituras, ele conhecia o que a palavra dizia, e a Deus. Sabe? E assim os discípulos, quando começaram a andar com ele, também começaram a realizar milagres. Ou seja, o nosso ambiente, que inclui outras pessoas, influencia nossos comportamentos habituais, mais do que nós reconhecemos ou queremos admitir. Atos 5,12. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Realizavam muitos sinais e maravilhas. Ou seja, eles tinham a identidade de Jesus. Jesus tinha a identidade de Deus nele. E os apóstolos, após seguir com ele, passaram a ter a mesma identidade. E agora eu pergunto para vocês, quais exemplos vocês têm seguido? Sabe, as pessoas com qual você segue, é influenciada, segue o mesmo, tem na sua formação, ou tem na sua palavra, a mesma coisa que Jesus fazia? Graças a Deus eu tenho muitos exemplos aqui, em minha casa, como minha mãe, que basicamente formou o meu caráter, e me fez hoje como sou. Mas aqui na igreja algumas pessoas falam que eu e o pastor Tiago Peitil dividimos o mesmo neurônio. Nós rimos das mesmas piadas. Quem não acha engraçado é porque não sabe o que é piada, porque são muito boas. Gostamos do mesmo estilo musical. Somos baixistas. Vocês viram semana passada o pastor Tiago no Dom aqui, arrebentou. E nós temos uma visão muito semelhante sobre o ministério, sabe? E isso porque ele veio de uma igreja tradicional e eu de uma bem pentecostal. Bem diferente. Olha, ó. Ô, glória, é isso aí, pastor. Ele e a pastora Vanessa foram dois grandes influenciadores, porque eu segui muito tempo com eles. Eu andava muito junto deles, e era nítido o amor, a paixão que eles tinham. E o jeito que o que eles faziam me fez amar mais e mais, entre tantas as coisas, a cultura do voluntariado. E nitidamente ele seguiu o exemplo de Jesus. Pare e pense, as pessoas com quais vocês estão se inspirando, sendo influenciados, têm a identidade de Jesus. Os discípulos, cada um tinha sua vida, todos eles tinham suas vidas. Mas quando eles passaram, eles largaram tudo e começaram a seguir a Jesus, ter o exemplo de Jesus, eles receberam até um nome que nós carregamos até hoje, que é cristãos, pequenos cristos. Ao criar uma série de mudanças, você se aproxima da pessoa que você quer se tornar. Sabe, se você se sentir bem-sucedido com essas mudanças que eu estou falando, que você começa a adaptar na sua vida, naturalmente você vai se enxergar com outros olhos e criar uma nova identidade para você. Quarto micro hábito: faça o que é simples. Muitas vezes a gente deixa de servir ou não quer servir porque achar que é algo complexo. Porém, foque na simplicidade das coisas, sabe? Começando lá em casa. Aqueles maridos românticos, abre a porta para sua esposa entrar no carro. Algo simples. Aos adolescentes, lavem aqueles 4, 5 copos que vocês geralmente usam, deixam lá para o seu pai. E melhor ainda, surpreendam eles numa faxina de sábado. Olha que bênção. Exatamente. Aos motoristas, quantos são habilitados aqui? A maioria, glória a Deus. Sirvam as pessoas, ou seja, adote o hábito de fazer assim, ó. Vem com o carro, para na faixa de pedestre e dá aquele toque assim, ó. Pode passar. Você nunca viu a pessoa torna seu melhor amigo, porque ela faz assim, ó. E a pessoa, ela é tão grata que ela vai correndo para poder ir mais depressa e você avançar e seguir seu caminho. E os pais que querem servir aos seus filhos adolescentes, adote o hábito de trazê-los aqui a cada 15 dias em nossa casa, no culto do Anclique, amém? Hoje eu vou gastar propaganda aqui. De verdade, gente,
Eu falei algum absurdo? Pois bem, e Jesus tornou o servir tão fácil, que eu vou exemplificar para vocês. Aí, ó. Vamos todo mundo aqui no ombrinho comigo? Vamos lá, todo mundo. Deixa eu passar vergonha sozinho não, hein, gente? Vamos lá, no ombrinho. É só eu que estou sendo filmado, vocês não estão, não. Isso. Talvez alguns já reconheceram essa música. Essa música aqui é do Tim Maia. Tim Maia pegou algo tão complexo daquela época, que era o soul music. Pegou apenas... Pode continuar dançando, gente. O som tá rolando. Vamos lá. Por favor. E o que o Tim Maia fez? Ele pegou toda aquela complexidade do soul, colocou uma nota só. Tudo isso aqui que tá tocando é apenas uma nota, a nota dó. Ele pegou músicos experientes, todo mundo, e fez todo mundo tocar apenas uma nota. Só que pra mim essa música tem um erro muito grande. Começa no nome, mas no ápice da música, o Tim Maia fala assim, ó: o que eu quero é sossego. Não, para a música aí, não! Como assim, Tim Maia? Eu fiz a igreja inteira dançar, uma música envolvente, e você me pede sossego. Vamos parar o áudio, não dá mais não, pode segurar o áudio. Meu Deus do céu. Acho que não pararam o áudio. Agora pararam. Não foi ensaiado, gente, perdão. Mas o que o Tim Maia tem a ver com Jesus? Jesus pegou algo tão complexo que era o servir. Ele tirou sacrifícios, tirou a exclusividade dos mestres da lei. Ele veio aqui, viveu, cumpriu a lei. Nos disse em Mateus 20, 27, e qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ele nos deu a receita. Ele foi na contramão de tudo da sua época. Morreu, ressuscitou, mandou o Consolador, pegou, nos entregou o ID. E sabe o que a gente faz para ele? O que eu quero é sossego. Aí Jesus fala assim, ó: meu filho, vamos nas palmas. Mas meu filho, você nasceu para isso. E o que nós fala? O que eu quero é sossego. Mas meu filho, tire uma foto, segure uma placa, sirva um café. E nós vamos? O que eu quero é sossego. Aí fala, meu filho, você vai servir a cada 15 dias. E a gente? O que eu quero é sossego. Sirva sua esposa, meu filho, leve ela para jantar, sirva seus filhos, traga ele no culto. O que eu quero... Exatamente, vocês aprenderam. Glória a Deus. Criar um novo hábito não é da noite para o dia. O seu cérebro, ele não vai entender que você precisa servir. Muito pelo contrário, ele vai querer sossego. Jesus tornou o servir tão simples, mas basta nós darmos o primeiro passo, trocar a letra dessa música e começar a declarar assim, ó: o que eu quero é ser servo. Repitam comigo. O que eu quero? O que eu quero? Pastor Thiago me deu a ideia da gente montar uma hashtag. Então, se você for servir, fazer alguma coisa, coloque isso. O que eu quero é ser servo. E tudo fica natural. Como o sorriso nesses nossos voluntários. Como a vida que eles levam. Fica tudo natural. E nós chegamos agora ao nosso quinto e último microhábito, que é acreditar nas pequenas mudanças. Eu prometi para mim que eu não ia chorar agora, então não vou chorar. Eu fiquei um tempo sem tocar aqui nessa casa. Cerca de uns 7, 8 meses, para quase um ano. Isso foi uns 2 anos e meio atrás. Antes disso, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa casa aqui é um lugar de segundas oportunidades. Nós acreditamos nas segundas oportunidades das pessoas. Então eu fiquei sem tocar e o diabo colocou algo na minha mente, que eu carreguei durante muitos meses, que as pessoas tinham sido injustas comigo. Ou seja, as pessoas não trataram com justiça, não trataram com aquilo que eu achava que eu merecia. Sabe, nos meus ouvidos ecoava a vergonha, a raiva, a decepção. Quantas noites eu chorava. E eu não estou falando para emotivar vocês, não. Até porque poucas pessoas sabem disso. Inclusive, a pastora Vanessa e o pastor Thiago, eles têm os áudios de quantas vezes eu mandei áudio chorando de madrugada para eles. Na minha vida eu achava que nada ia dar certo. Nada. Então um amigo meu chegou em mim e falou um dia assim: nossa, Léo, é tão raro ver uma pessoa que perde o seu, aspas,
posto na igreja e continua no mesmo ministério. De verdade, meus irmãos, eu não queria estar aqui, de verdade. Mas eu sabia que aqui era o meu lugar. O meu coração tinha um sentimento de rejeição e culpa tão grande. Mas mesmo assim eu continuei a servir. Mesmo não querendo, eu continuei a servir. Eu ajudava a pastora Nessa com as músicas do One. Eu vinha arrumar a cada 15 dias o One. Servir num ministério que eu tenho um carinho tão grande, que é o Lounge. Eu ficava nos bastidores. Eu não queria tanto mais ser visto. E mesmo assim eu não parei de servir. E eu lembro que eu tinha vergonha de abordar as pessoas no Lounge. Mas ao ouvir o testemunho delas, ouvir o quanto Deus estava fazendo na vida delas aqui, aquilo me dava uma tripla felicidade. Porque eu sabia que eu não estava fazendo nada por acaso. Sabe, eu não sei como é o passado de vocês, mas muitas vezes não esperem vocês serem aplaudidos. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens, de prints, de conversas que eu recebi. Que eu recebi quando os pastores me ordenaram a pastor de adolescentes nessa casa. Vocês não têm ideia como aquilo machucava. Não tinha nada de positivo no que as pessoas falavam. Eu lembro que um dia antes do Unclick começar, eu vim aqui, arrumei a igreja, arrumei toda a igreja, arrumamos a parte da banda, tudo, peguei meu carro e fui embora. Eu não conseguia dirigir de tanto que eu chorava. Parecia que minha mente estava entrando em colapso. Eu encostei o carro e falei assim, nada disso vai dar certo. A pastora Fran uma vez me abordou nos corredores e ela falou assim, meu filho, você tá bem, Léo? Eu falei, eu tô bem, pastora. Ela tem aquele sorriso, olhou no fundo dos meus olhos e ela disse exatamente assim, para todo mundo você fala que está bem, Léo. Mas Deus sabe a dor e a tristeza que está no seu coração. Comece a declarar, a profetizar, a agradecer a Deus por aquelas coisas que muitas vezes sua mente nem está acreditando, mas agradeça a Deus por isso. Sabe, as oportunidades sem oposição não existem. E o que isso tem a ver com servir? Deus não chama a gente para ser perfeito. Ele nos criou para sermos servos. A mudança, ela é como um caracol. Você olha para o caracol, você vai falar assim, nossa, há 5 minutos esse caracol está no mesmo lugar. Mas para o caracol, há 5 minutos ele está percorrendo milhas e milhas e milhas até o seu destino. Sabe? As pessoas muitas vezes vão poder olhar para você e falar assim, você não pode servir. Você vai olhar para elas assim, ó, e vai dar o seu primeiro passo. Eu estou segurando uma placa. A pessoa vai falar, aí sua mente vai te acusar, você não pode fazer isso, é uma vergonha. A segundo passo, eu estou moderando um gol. A sua mente vai continuar falando com você, para com isso, desiste. Você, um passo hoje, um passo amanhã, um passo hoje. Estou servindo melhor em casa, estou amando mais meus amigos, estou sendo uma pessoa melhor no trânsito, estou começando a abrir minha casa para fazer um gol, conseguir virar um líder de ministério e vindo cada passo, sabe? Mesmo com a oposição, entendam, não é mais sobre o que nós fizemos no passado, e sim sobre o quanto nós já nos esvaziamos, e Deus vai continuar enchendo cada um aqui. Não desanime, comece ou continue a servir, sabe? Um passo hoje, um passo amanhã, e assim você vai cumprir o seu propósito. Um passo hoje, um passo amanhã. Um passo hoje, um passo amanhã. Um passo hoje, um passo amanhã. Eu pedi para alguns pais fazerem a seguinte pergunta para seus filhos: como foi servir cantando no Natal? Assistam esse vídeo. O Natal foi muito divertido. Eu amei cantar para a igreja. Oi, Oxygen Church. Eu sou a Laura e hoje eu vim falar como que foi participar. Se puder, tira o áudio do instrumental, por favor. Cantata de Natal. Então, eu gostei muito mesmo, por causa que a gente pode servir com o nosso bom pai. Aí, quando eu crescer, eu quero servir bastante
cantar, louvar a Deus, pra a gente ficar feliz e Deus também. Como foi para você participar do coral de Natal? Eu me senti feliz, eu senti Deus no meu coração. Filho, como foi para você participar do coral? Foi legal, tio Eliel. Foi legal cantar. O meu coração bateu muito. Foi legal ter minha mãe e meu pai lá. Foi legal cantar no palco. Essas coisas, foi legal assim. Oi, gente, tudo bem? Eu gostei muito do coral. Vamos com tudo. Eu amo todos vocês. E tchau. Vamos com tudo. O tio Eliel, eu gostei do coral, foi muito bacana. Quanto dia vai ter o coral? Te amo, tchau. Muito legal, que eu gostei muito de cantar, que no Natal a gente representa que o Salvador nasceu naquele dia. Que eu me senti muito feliz naquele momento, quando a gente estava cantando lá no palco, que a gente estava cantando música de Deus. Isso representa que a gente é de Deus. Tchau, tio Eliel. Este é o resultado. Este é o resultado de dizer sim para o servir em meio às dificuldades, você não retroceder. Sabe, eu quero que todos agora declaremos esse versículo, Hebreus 10:39, no 3, 1, 2, 3. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mais uma vez, 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e... Uou! Uma pequena atitude hoje pode parecer insignificante no início, mas permite que você obtenha o impulso necessário para enfrentar desafios maiores e atingir um progresso mais rápido. O seu sim em servir hoje, seja aqui na Casa Ox, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, transformará a vida de incontáveis pessoas amanhã. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Feche seus olhos.